Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 13 de maio. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Constituição e Justiça sabatinou o advogado Luiz Edson Fachin. O indicado para a vaga deixada por Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal foi submetido a questionamentos durante quase 11 horas. Foi uma jornada longa. Luiz Edson Fachin respondeu às dezenas de perguntas de 25 parlamentares. Às 7 da noite, alguns senadores insistiam no fim da sabatina. Não acho justo uma pessoa chegar 9 horas no Senado, não sendo réu, e ficar 10 horas e meia aqui, você está me entendendo? Parecendo que é um réu. Obrigado, senador Amar. Não é réu, não. Suspendemos essa sessão nesse instante em respeito ao sabatinado e retomamos amanhã. Abrir o processo de votação depois de 10 horas de sabatina não é nenhum desrespeito ou desmerecimento ao regimento interno desta comissão ou desta casa. O ministro Fachin se dispõe, como acabou de me afirmar, a atender a todos. Então vamos prosseguir. E a reunião foi além. Até às 10h40 da noite, Luiz Fachin falou sobre temas polêmicos, aborto. Reitero a minha posição, pessoal de cidadão cristão que sou contrário, não desconheço que é um conjunto de discussões de saúde pública, socioeconômica, todos nós somos humanitariamente preocupados com isso, com os abortos clandestinos, mulheres que perdem a vida e tudo isso, mas do ponto de vista dos princípios, a vida é um valor supremo. União Civil de Homossexuais. A minha posição é nesse sentido de atribuir direitos civis, não promover condutas, não explicitar condutas, não eleger modelos como se fossem modelos a serem seguidos pelos jovens ou por quem quer que seja. Impeachment. Se não houver desvio no procedimento legislativo, isto é matéria do Poder Legislativo e é uma matéria que está aí distante da presença da Corte Constitucional. No final da maratona de perguntas, um momento de descontração. Qual o seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor? Sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou. Mas deixa eu lhe dizer aqui... E uma declaração de voto da cúpula do PMDB, o maior partido no Senado. Eu quero registrar aqui que vou votar favorável a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência conquistou o meu voto nesse debate de hoje. Vossa Excelência respondeu com grandeza e com responsabilidade. O nome de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal foi aprovado na CCJ por 20 votos a 7. A indicação do advogado de 57 anos, especialista em direito civil, vai agora para o plenário do Senado. Eu estou feliz e honrado por ter sido destinatário de tamanha atenção dos senadores da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e agora aguardo a etapa seguinte, que é a deliberação do Senado Federal. Os senadores da Comissão de Justiça aprovaram urgência para análise em plenário. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou a votação para a terça-feira que vem, dia 19. O plenário do Senado pode votar o novo Código Penal na sessão de hoje. O Código Penal ele foi aprovado na comissão especial. Ele está na pauta com urgência urgentíssima. Mas nós vamos consultar os líderes se é necessário apreciarmos primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. O plenário do Senado aprovou um requerimento do senador Dário Berger para a realização de uma sessão especial em memória do senador Luiz Henrique da Silveira. O parlamentar do PMDB catarinense morreu no último domingo em Joinville, vítima de um infarto. Ainda não há data para a homenagem. As novas regras do ICMS serão debatidas em 2 audiências públicas hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional. Quem traz informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Unificar as alíquotas do ICMS é o teor do projeto de resolução do Senado número 1 de 2013. A matéria, que foi aprovada há 2 anos na Comissão de Assuntos Econômicos e chegou a ir ao plenário do Senado após um pedido de urgência, agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Regional. O debate vai ser feito em 2 etapas.
uma agora de manhã e outra no início da tarde de hoje. Foram convidados a falar nas duas audiências públicas secretários de Fazenda das 5 regiões do país, o coordenador dos secretários estaduais de Fazenda no CONFAS, José Barroso Neto, um representante do Ministério da Fazenda, além dos senadores José Serra, Walter Pinheiro, Romero Jucá e Delcídio do Amaral, que foi o relator da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta em análise estabelece que os produtos que saem do Sul e do Sudeste, com destino às demais regiões do país, paguem 4% e não mais 7% de ICMS. Já no caso das mercadorias que saem das demais regiões do país, com destino ao Sul e ao Sudeste, pagariam 7% e não mais 12% de ICMS. A regra é diferente no caso das operações entre estados de uma mesma região, que pagariam alíquota de 4%. Em todos esses casos, a redução do ICMS seria feita de forma gradual. Há 2 exceções: o gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e os produtos da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio de Roraima, Rondônia, Amapá, Acre e Amazônia, que manteriam as alíquotas interestaduais de 12%. André? Obrigado, Mariana. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para esta quarta-feira. A Comissão de Educação realiza a segunda audiência do ciclo de debates que discute o financiamento da educação básica no Brasil. Desta vez, o tema é a implementação do custo aluno-qualidade. A audiência será interativa. Perguntas e comentários pelo portal www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida em parques de diversões públicos e privados e em shoppings. A Comissão de Constituição e Justiça está marcada para logo mais às 10 horas. Quem traz informações ao vivo é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje uma consulta feita pelo senador Douglas Sintra. Ele quer saber se o senador licenciado para exercer o cargo de ministro de Estado pode integrar o Conselho de Administração de empresas estatais que estejam sob o seu comando, ou seja, subordinadas à sua pasta. O senador está conosco e vai nos explicar a proposta. Bom dia, senador. Não está claro na Constituição se isso é possível? Não está claro. A nossa Constituição diz que o parlamentar ele não pode exercer a função de presidente de conselho, mas ela não explica que o parlamentar licenciado para exercer o cargo de ministro, ele possa fazer essa presidência. O que a gente tem que perceber é que a gestão de um ministro ela tem que ser ampla. Então, se a empresa ela está subordinada ao trabalho do ministro, então nós achamos que é justo, é normal que ele possa ser presidente. Para isso, nós fizemos uma consulta, onde o senador Romero Jucá já fez o seu relatório, expondo que juridicamente isso é possível, já que ele é um parlamentar licenciado. Recomendando também, para que não haja dúvidas, que essa presidência, essa gestão seja feita sem a remuneração de jetões, ou seja, ele vai receber apenas, se tiver escolhido, o salário de parlamentar. Na Câmara, essa consulta já foi feita e qual foi a resposta? A resposta foi positiva. À época, o deputado Rauli pôde exercer a presidência da empresa no seu estado do Paraná e, com isso, poder dar uma gestão mais, apenas não só transparente, mas muito mais efetiva. Reiterando que se ele pode ser ministro, então ele pode mais, então ele também deve poder menos, que é ser presidente de uma estatal, do conselho de uma estatal. Quantos são os senadores atualmente licenciados para exercer o cargo de ministro? Nós temos Eduardo Braga, que é ministro das Minas e Energias, nós temos Cátia Abreu, que é ministra da Agricultura, e temos o ministro Armando Monteiro Neto, que é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Senador, muito obrigado por essa entrevista. Bom dia e bom trabalho. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Antônio. A Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista para logo mais às 9 horas. Um dos projetos na pauta institui ajuda financeira para quem tem pessoa enferma na família. Será o auxílio doença parental. Nesse caso, a pessoa que está doente só tem um parente, sua mulher, sua filha mais nova ou mais velha, ou um tio ou uma tia, e essa pessoa trabalha. Então, se a pessoa não recebe uma ajuda, essa pessoa, o doente, vai ficar sozinho numa cama de hospital ou de uma clínica especializada. Então, esse auxílio é para que a pessoa que vai cuidar desse paciente, o seu cuidador, receba
também esse auxílio. Então é uma forma de você dar a proteção completa e não apenas para o paciente, porque nesse caso a pessoa vai ficar desabrigada desse atendimento. E hoje, às 2h30 da tarde, a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas realiza audiência pública para debater a estrutura institucional para a gestão dos recursos hídricos. Foram convidados os ministros da Integração Nacional, Gilberto Otti, das cidades, Gilberto Kassab, e o presidente da Agência Nacional de Águas. Os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram nesta terça-feira para debater a votação no Congresso da medida provisória 664, que altera as regras para a concessão de direitos trabalhistas e previdenciários. Deputados estão prestes a votar mais uma medida provisória do ajuste fiscal do governo. A MP 664 tranca a pauta do plenário da Câmara. A matéria dificulta o acesso a benefícios previdenciários, como a pensão por morte. O acordo foi fechado já dentro da proposta que eu tinha feito desde ontem com a oposição. Vamos votar a 664, concluindo a 664 na quinta-feira. A possibilidade de rejeição da medida provisória tem trazido preocupação ao Poder Executivo. As concessões que tinham que ser feitas, as possíveis, foram feitas no período de negociação dentro das comissões. Agora, o governo vai trabalhar muito e temos a convicção de que será aprovada da forma como ela foi enviada ao plenário. O ajuste fiscal está sendo debatido também no Senado. Foi lida na sessão desta terça-feira a medida provisória 665, que dificulta o acesso a direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego e o seguro-defeso. O presidente Renan Calheiros se reuniu com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para discutir as votações nas duas casas. Nós conversamos bastante, é fundamental que nós conversemos sempre, de modo a surpreender uma convergência da pauta da Câmara e da pauta do Senado. Se isso acontecer, será melhor, porque é um novo nome do fortalecimento do Legislativo. As medidas provisórias do chamado ajuste fiscal foram editadas no fim do ano passado e agora precisam ser votadas pelo plenário das duas casas até 1º de junho para não perderem a validade. A aprovação enfrenta resistência. Não pode o governo querer fazer o ajuste nas costas dos trabalhadores. Eu acho que esse ajuste, para ser um ajuste fiscal, ele tem que mexer no setor público, cortar no próprio Estado. Por enquanto, ele não é um ajuste fiscal completo. Ele é um esforço que corta, sobretudo, direitos trabalhistas e benefícios previdenciários. Na pauta do presidente do Senado também estava a crise financeira dos municípios. A Confederação Nacional dos Municípios trouxe ao Congresso 18 propostas sobre o Pacto Federativo. O presidente Renan Calheiros deve instalar uma comissão para debater o assunto antes da Marcha dos Prefeitos, que acontece nos dias 26 e 27 de maio. Segundo Paulo Zilkowski, parte do problema nas contas dos municípios está na falta de reajuste do repasse dos programas do governo federal. Para ele, o momento de crise do Brasil é o cenário para trazer esse assunto à pauta. Um dos problemas dos governadores e prefeitos é cumprir a lei do piso do magistério. Nós queremos pagar o piso, nós não temos dinheiro. A União não entra com nenhum centavo para cumprimento do piso, até hoje não entrou. Então a nossa proposta que nós entregamos e foi acatada já, o senador já tem quase as assinaturas suficientes, é para que sempre que o município ou o Estado gastar mais do que 60% do Fundeb, que é o fundo que financia a educação, isso certificado pelos tribunais de contas, que ele estiver gastando mais do que 60%, a União tem que complementar para poder pagar o piso. Em reunião da Comissão Mista de Orçamento, nesta terça-feira, foi confirmado o nome do deputado Ricardo Teobaldo, do PTB, como relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. A proposta chegou ao Congresso em abril e fixa para o ano que vem um superávit de 2% do PIB. A votação de outras matérias na CMO foi adiada para hoje, ao meio-dia. Nesta terça-feira foi aprovado o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende fazer um diagnóstico dos homicídios de jovens no Brasil. A CPI, que investiga o assassinato de jovens no país, aprovou o plano de trabalho do senador Lindbergh Farias. O relator quer descobrir o perfil das vítimas e dos assassinos, a ligação comum entre eles e a motivação dos crimes. Para isso, os senadores aprovaram a realização de 3 audiências públicas com a presença de representantes do governo
e especialistas no assunto. A gente começa na próxima semana escutando especialistas. Na outra semana nós vamos começar a escutar as entidades, a Anistia Internacional, que lançou uma campanha agora, Jovem Negro Vivo. Então, esse é o primeiro passo, fazer um diagnóstico da situação. Quem está morrendo, quem são os autores do crime. E depois nós vamos discutir temas correlatos, que estão muito ligados a isso, por exemplo, a reforma da polícia, desmilitarização. A primeira audiência pública da CPI do assassinato de jovens está marcada para a próxima segunda-feira, às 7h30 da noite. A comissão mista que analisa a medida provisória de renegociação das dívidas dos clubes de futebol realizou a terceira audiência pública nesta terça-feira. Foram ouvidos representantes dos times que disputam as séries A e D do Campeonato Brasileiro. O tema principal é o mesmo do projeto de lei da responsabilidade fiscal do futebol, que está pronto para votação no plenário da Câmara. Criar um programa de refinanciamento das dívidas dos clubes. Mas o governo editou a medida provisória que ganhou prioridade de votação e também emendas que nada tem a ver com o assunto. Desde o perdão de débitos da Cruz Vermelha no Brasil até a limitação de importação de armas de fogo. Quando vai fazer alguma coisa para o futebol, tentam colocar esse tanto de jabuti, né? Poxa, interferir na gestão dos clubes é o que essa medida provisória quer. De acordo com o governo, a dívida dos clubes chega a 4 bilhões de reais. Para ter direito à renegociação em 10 ou 17 anos, a MP exige contrapartidas dos times, como auditorias nas contas e regularidade nos pagamentos de contribuições previdenciárias, trabalhistas e contratuais. O texto também proíbe o comprometimento de mais de 70% da receita bruta com o futebol profissional e exige investimento mínimo nas categorias de base e no futebol feminino. Os representantes dos clubes foram unânimes, não aceitam a proposta do Executivo. Apesar de, aparentemente, num primeiro momento, visualizarmos essa salvação, né, ao aderir e poder parcelar essas dívidas, a gente vê que, a curtíssimo prazo, as contrapartidas que são exigidas para que o clube faça essa adesão, elas são efetivamente impossíveis de serem cumpridas. Essa medida provisória que foi imposta aos clubes de futebol é uma barbaridade total. Nós não temos condições de aceitar de maneira nenhuma, porque simplesmente é fechar a porta do clube. O relator acredita que o texto original não vai passar no Congresso. Não é anistiar, é dar uma brandada para que os clubes, no primeiro período, possam se preparar e possam ter um planejamento a fim de que, passados 2, 3 anos, pague integralmente. A comissão ainda vai receber o Bom Senso Futebol Clube. O movimento de jogadores é favorável à medida provisória 671. A audiência está marcada para o dia 19 deste mês. E nesta quarta-feira, os parlamentares ouvem representantes do futebol feminino e de clubes que disputam as séries B e C do Campeonato Brasileiro. Estamos novamente ao vivo com a repórter Mariana Abreu, que tem as informações da pauta de hoje da Comissão de Infraestrutura. A reunião está prevista para começar daqui a pouco. É com você, Mariana. André, energia é o tema que deve orientar os trabalhos da Comissão de Infraestrutura na reunião desta quarta-feira. Dos 6 itens em pauta, 4 tratam do assunto. Entre eles, o projeto que quer tornar a energia solar mais competitiva, como reduzindo a carga tributária, por exemplo, o PIS, COFINS, PIS/PASEP e IPI, que incidem sobre os painéis fotovoltaicos. Segundo o Plano Decenal de Energia Elétrica, o consumo de energia no Brasil vai subir 46% até 2023. Então, para fazer frente a essa nova demanda, parte viria de fontes renováveis. Outra proposta em pauta defende que quem produz a própria energia não pague imposto sobre o consumo. Sendo assim, haveria um ICMS reduzido e vantagens econômicas no caso de pessoas ou empresas que investam na geração própria. Há também em pauta 2 requerimentos para a realização de audiências públicas com autoridades do setor energético. Os senadores querem falar sobre o cenário atual, os desafios, os riscos e as alternativas para o setor. André? Obrigado, Mariana.
Vem para o Senado a medida provisória 663, que aumenta em 50 bilhões de reais o limite de recursos que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, poderá emprestar com respaldo da União. Agora, o total desses recursos chega a 452 bilhões de reais. A medida vale para contratos firmados até 31 de dezembro deste ano. Uma emenda aprovada determina que pelo menos 30% desses recursos sejam destinados a projetos nas regiões Norte e Nordeste. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.